Já o Flamengo, com essa vitória, chega à terceira colocação, se mantém na terceira colocação. O Flamengo está invicto a 6 jogos, está tudo bem por lá, se recuperou, né? Desde a eliminação precoce na Libertadores, na fase de grupos. O Flamengo passou por uma situação difícil, mas agora vive uma nova fase, principalmente em sua nova casa. É para lá que a gente vai. O repórter Ricardo Lai está acompanhando lá a saída do Flamengo. Luzes já se apagando, ninguém mais por aí pela Ilha do Urubu, Lai. É isso aí, Vini. Daqui 20 minutos, hein? A assessoria de imprensa do Flamengo confirmou, daqui 20 minutos as luzes vão se apagar aqui na Ilha do Urubu. E a Ilha do Urubu está sendo determinante, Vini, para esse momento do Flamengo, confirmando esse bom momento do Flamengo, depois de uma crise, né? O técnico, o Zé Ricardo, confidenciou essa semana em entrevista que pensou em pedir demissão após a eliminação da Conmebol Libertadores Bristol e os maus resultados na sequência, mas agora o time vive uma outra fase, terceira colocação, terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, 4 jogos aqui na Ilha do Urubu, 4 vitórias, o time imbatível aqui no seu estádio. O próximo jogo aqui vai ser contra o Grêmio. Tem ainda quarta-feira a Conmebol Sul-Americana contra o Palestino, alguns jogadores vão ser poupados, o Zé Ricardo disse em entrevista coletiva, daqui a pouco a gente confere. No próximo domingo, o clássico contra o Vasco da Gama em São Januário e o outro jogo contra o Grêmio, que hoje ocupa a segunda colocação, o Flamengo na terceira. E os jogadores falaram, o Diego falou, o Everton Ribeiro falou também sobre esse rendimento do time que mudou, né? Esse entrosamento, e a jogada emblemática foi o segundo gol, né? O segundo gol na troca de passe, a triangulação, Guerreiro, Everton Ribeiro e também o Diego. O Flamengo construiu essa vitória em 4 minutos. O primeiro gol do Guerreiro de falta aos 37, o segundo gol com essa jogada aos 41 e o Flamengo conseguindo aí, portanto, a sua terceira vitória seguida no campeonato. O Paulo Guerreiro chegou a 4 gols no Campeonato Brasileiro, o 17º dele na temporada, e o Zé Ricardo enalteceu a eficácia, né, do ataque do Flamengo, porque não teve tantas oportunidades, na entrevista coletiva, que a gente vai conferir agora. Lembrando que antes o Flamengo faz um treinamento amanhã de manhã no CT do Ninho do Urubu e à tarde viaja para Santiago, no Chile, para enfrentar o Palestino na Conmebol Sul-Americana. Então vamos conferir agora um trecho da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo do Flamengo. Que ela produziu hoje, porque tivemos um jogo no meio da semana, bastante desgastante contra o Santos. O São Paulo conseguiu ter a semana cheia, então a gente previu um jogo bastante difícil, ainda mais o gramado ficou um pouquinho pesado, né, com as chuvas aí. Então os atletas foram realmente bastante eficazes e fizemos uma partida num bom nível. Acho que a gente está crescendo novamente e só parabenizá-los, porque realmente eu acho que a gente novamente mereceu a derrota, mereceu a vitória. Zé, boa noite. Até pouco tempo o Flamengo passava, né, por uma turbulência, né, pressão. A gente viu que você chegou até a pensar em pedir demissão. E hoje, eu vi antes do jogo você e Rogério Ceni, né, você dando um abraço nele. E ele hoje passa por esse momento de pressão. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, do momento que você viveu lá atrás e hoje também agora vê, né, o técnico do teu adversário de hoje passando por esse momento. Zé Ricardo, técnico do Flamengo, o Lai até confidenciou que o Zé Ricardo pensou em abandonar o barco, né, pedir demissão depois daquela eliminação na Libertadores, uma eliminação inesperada na fase de grupos, com o elenco que o Flamengo montou. Aí depois pegou um Atlético Goianiense, Copa do Brasil, passou de fase, mas o time muito abaixo da crítica, e aí veio aquela derrota para o Sport. Acho que é ali que foi um marco, foi a última derrota do Flamengo. Teve protesto no desembarque, na chegada aqui no Rio de Janeiro, logo depois um protesto no Ninho do Urubu dos torcedores. O Zé Ricardo afastou, nessa ocasião, o goleiro Muralha, não dá para responsabilizar o Muralha, mas coincidência ou não, entrou o Thiago, o time mudou e aí não perdeu mais. O Quezada está fazendo umas contas aqui, que são números legais para os torcedores do Corinthians e, no caso, para os torcedores do Flamengo, pode passar um certo desânimo com essa distância que o Corinthians conseguiu nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um aproveitamento de 86%, são 33 pontos disputados e o Corinthians faturou 29. Esse percentual ainda pode cair e ainda assim, que essa aposta nesse título do Corinthians, se continuar parecido, não tem nem dúvida, né? Os matemáticos de plantão começam a fazer contas. É claro que tem muita coisa para rolar ainda no campeonato. A gente só está chegando a 1/4 da competição, um pouquinho mais, né?
com 11 rodadas aí. Mas assim, o Corinthians pode baixar esse aproveitamento a partir de agora, nos 27 jogos que restam, para 40, 42, 39, 38, que mesmo assim ele consegue chegar a uma pontuação de 65, 66, 67 pontos, que pode ser suficiente para ser campeão brasileiro. Ou seja, por isso que eu não gosto de campeonato por pontos corridos. Eu sou o inimigo número 1 de campeonatos por pontos corridos. Não gosto. Para mim, campeonato tem que ter decisão. Mata-mata, isso daí é coisa legal. Mas, enfim, a gente tem que respeitar aí, os clubes também aceitaram. Mas se o Corinthians continuar com esse aproveitamento em mais 3, 4, 5 rodadas, ou seja, mais os próximos 5 jogos, ganhar 4 e perder só 1, o campeonato tende a ficar corintiano, principalmente se ele não perder pontos para os times que têm potencial para brigar pelo título. No caso, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando, ele já bateu o Grêmio, ele já bateu o Cruzeiro, ele já bateu o Vasco, que está entre os 6, 7 primeiros. Tem ainda o Santos, ele bateu o Santos, ou seja, ele está batendo todos os times que estão ali próximos a ele na tabela de classificação. É bom a gente fazer essa matemática para entender como tá fantástica essa campanha do Corinthians com 86% de aproveitamento. Só vou defender que eu, diferentemente do que sabe, eu sou o defensor número 1 do sistema de pontos corridos. Mas a cutucada foi para você. Foi, eu senti, eu acusei o golpe aqui, deu um direto em mim. Foi um Bellator aqui, né? Mas é o seguinte, precisa ver o aproveitamento dos concorrentes. Né? Você vê qual é o aproveitamento do Palmeiras nas últimas 4 rodadas? 100%. Então vamos ver Palmeiras e Flamengo em especial. Também, né? Nas últimas 5 rodadas, o Flamengo tem o mesmo aproveitamento do Corinthians. Então, vamos ver a partir de agora também o aproveitamento da concorrência. Flamengo e Palmeiras podem também agora decolar na competição. E mesmo que o Corinthians venha a ser campeão com rodadas de antecedência, como acontece na Europa, o Juventus com o Bayern de Munique, continua achando um campeonato muito legal. A gente está discutindo aqui todas as etapas do campeonato, todas as fases da tabela de classificação. Quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, será que o São Paulo vai ser rebaixado pela primeira vez? Em todas as partes da tabela a gente encontra disputa. E mesmo assim... E festas das torcidas, né? Quem foge do rebaixamento, por exemplo, para a Avenida Paulista, para lá a Avenida Principal em Salvador. Olha, em muito caso a festa é maior. E outra coisa, parece que o mata-mata não existe. O que a gente vai mostrar? A gente tem Copa do Brasil, não tem? Temos Libertadores, temos Sul-Americana. Quem é contra o ponto corrido parece que não, olha, eu quero a volta do mata-mata. A gente tem mata-mata, um monte no calendário. A única coisa que não é mata-mata é o Campeonato Brasileiro. Então vamos deixar ele bacaninha, privilegiado. Quais ali são no as calendário. principais competições